Eu lembro que quando eu tive minha primeira filha, foi a primeira vez que eu tive a experiência de conhecer um amor que é além de tudo que eu tinha vivenciado antes. Eu lembro que era um amor que assim que eu vi ela pela primeira vez, vi um misto de tentar compreender aquilo que eu estava sentindo, mas ao mesmo tempo era algo que não cabia dentro de mim e por fim eu tinha um grande medo de que isso um dia se perdesse. E esse medo passou além dos primeiros meses. Eu creio que todo pai de primeira viagem sabe que nos primeiros meses a gente fica ali pageando o bebê a todo momento. Fica olhando ele no berço, fica olhando se ele está respirando, vendo se está tudo bem com ele, pelo medo dele engasgar, de ficar doente, saber o que está acontecendo com o seu bebê, porque é a primeira vez que a gente está vivendo essa experiência. Só que comigo esse medo foi muito além desses 3 primeiros meses. Eu sentia muito medo, eu lembro de muitas das vezes antes de dormir, depois que eu fazia minha oração, punha a cabeça no travesseiro, vinha na minha cabeça, nossa, e se acontecesse algo com a minha filha, como que continuaria a minha vida, como que eu continuaria dando, como que eu seguiria a minha vida se isso acontecesse? E durante muito tempo eu continuei ainda sentindo isso. E passou algum tempo, eu tive minha segunda filha, Kiara, né, minha filha mais velha, a Rebeca, e com a minha filha Kiara que eu tive uma experiência que mudou minha vida. Então eu vou tentar fazer esse vídeo de uma forma diferente, né, dos outros que eu fiz. Eu vou tentar contar a história, né, de como foi, o que aconteceu, né, que mudou isso e tirou esse medo de mim. Então eu lembro que um certo dia, a Kiara tinha mais ou menos, eu acho que um pouco menos de 1 ano, a minha esposa estava trabalhando e a minha filha mais velha, a Rebeca, estava na casa da minha sogra. Eu peguei a Kiara um pouquinho para ficar com ela na sala e o dia estava muito quente, então eu tinha o costume de pôr a Kiara deitadinha de bruços no chão, punha algum brinquedinho ali que ela ficava mordendo, fazendo algo do tipo, e eu estava ali assistindo TV no sofá. E a Kiara estava naquela fase que o bebê ainda não sabe se desvirar. Então, geralmente, eles põem a mãozinha, né, e não consegue, às vezes, nem levantar a cabecinha direito. Então, ela tinha o costume de pôr a mãozinha no chão, erguer o corpinho e procurar ou eu ou a mãe dela. E nesse dia eu estava sentado atrás dela, então ela pôs a mãozinha no chão, ergueu o corpo e olhou para trás e deu um sorrisinho. E para quem é pai, eu acho que não só para quem é pai, mas para qualquer pessoa, o sorriso de um bebê, de uma criança, acaba que sendo um convite, né? É como se fosse uma abertura que ele dá para a gente, né? E é um sorriso muito genuíno. Então naquele momento eu lembro de eu pegar e fazer o mesmo, né? Deitar do ladinho dela e ficar de bruços também, olhando para ela, deitadinho, e levantar. E ela olhava aquilo ali, ela achava engraçado e... Por fim, eu acabei que pegando ela no colo, balançando ela um pouquinho, e ela dormiu no meu colo. E quando ela dormiu no meu colo, eu lembro que eu comecei a achar aquilo incrível, né? Eu estar com aquele serzinho, né, que eu amava tanto ali entre os meus braços, e de repente começou a vir aquele medo novamente. Porque eu pensava assim, como pode esse ser que se sente tão protegido aqui nos meus braços, que se sente seguro ao ponto de descansar e eu não ter nada o que eu possa fazer se acontece algo que coloque em risco a vida dela, né? E isso me gerava um medo muito grande. Então, de repente me veio, eu acredito que possa ser Deus que tenha me confortado, tenha falado algo para mim, mas me veio a seguinte mensagem, assim, não foi com clareza, eu não vi nenhuma voz, nem nada do tipo, mas talvez foi somente uma reflexão, né? Mas me veio a seguinte questão, que, tipo, por mais que ela seja minha filha, por mais que ela esteja sob minha proteção, existe um ponto em que não tem mais o que fazer, não tem mais a proteção que eu possa dar a ela. A vida dela não está sob o meu controle. E não está nem mesmo sobre o controle dela mesma. E de nenhum médico, de ninguém. A vida dela só está nas mãos de Deus. Naquele momento eu estava com ela nas mãos, mas a única pessoa que realmente tem a vida dela sobre as mãos é Deus.
E aquilo me começou a confortar, porque eu entendi que por mais que eu sofresse por qualquer medo que eu tivesse de perder ela, não adiantava, porque a única coisa que eu podia fazer é realmente entregar ela nas mãos de Deus. Entender que somente Ele tem a capacidade de cuidar, de curar ou de proteger ela de qualquer coisa. Não estava sob o meu alcance, sob o meu poder, fazer algo que fosse além do que Deus pode fazer. E aquilo ali começou a confortar meu coração, porque eu entendi que naquele momento eu estava entregando, só abrindo um parênteses para que ninguém fique preocupado, minha filha está viva, tem saúde, né? Todas as minhas 3 filhas têm saúde, são bem saudáveis. Mas, fechando parênteses. Então, a partir daquele momento, eu comecei a sentir uma paz. Eu senti uma paz porque eu entendi que não adiantava sofrer, não adiantava eu tentar evitar, proteger qualquer coisa que fosse com a minha filha. Claro que eu posso proteger ela de perigos, mas eu não posso tentar de alguma forma evitar que ela faça qualquer coisa e impeça de viver, por simples medo de perder ela. Porque a única coisa que eu posso fazer é realmente entregar a vida das minhas filhas e das pessoas que eu amo nas mãos de Deus. E eu, como cristão, isso me ajudou a trazer uma tranquilidade. E a partir desse dia eu lembro que parou de ter esse medo. Claro que eu não me libertei, tipo assim, eu não digo que tipo, eu não tenho medo mais de perder minhas filhas, de forma alguma. Eu amo minhas filhas, continuo com esse medo. Mas ele não me gera aquele frio intenso na barriga, aquele medo que te amedronta. Se tornou algo natural. Eu sei que quando vem esse medo, eu sei que é algo que eu penso assim, está nas mãos de Deus. Não adianta eu fazer nada, porque não está no meu poder fazer algo pela vida delas. É somente a Deus que Ele tem o poder de proteger elas ou não. E é a fé de saber que Deus sempre vai dar o melhor para elas. Se o dia de manhã acontecer algo com elas, é claro que eu vou sofrer, é claro que eu vou chorar, é claro que vai ser uma grande perda. Mas talvez porque Deus tem algo melhor para elas. E isso, a partir desse momento, eu comecei a me sentir muito mais protegido, muito mais acolhido, porque eu sabia que eu tinha algo em comum com Deus, né? Claro que não na sua potência em si, mas aquele filho que estava, aquela criança, aquele bebê que estava no meu braço, que é minha filha, também é filha de Deus. É como se a gente tivesse um único filho. Então acho que isso que eu acho que essa é uma das coisas que é incrível ser pai, porque você descobre que o que é o amor de Deus, claro que o amor de Deus é muito superior ao nosso amor, mas você tem algo em comum. Deus te permite que você cuide de um filho dele. Ele te coloca um filho dele nas suas mãos, assim como ele colocou você nas mãos dos seus pais, que também é um filho dele. Então, assim, isso trouxe um grande conforto para o meu coração. E eu acredito que se você está passando por isso, ou já passou por isso, é isso que eu posso te dizer. Por mais que você pense todas as formas que você poderia proteger a vida dos seus filhos, evitar qualquer coisa, se o seu filho tiver com uma doença rara, se o seu filho estiver numa situação de vida ou morte, coisa do tipo, eu acredito que a única coisa que você pode fazer nesse momento é realmente entregar a vida do seu filho nas mãos de Deus e confiar que, independente do que aconteça, vai ser o melhor para ele. Se for para ele estar com você nesse momento, tudo vai dar certo. Se não for, ele vai ter algo muito melhor. Ele vai encontrar uma paz que a gente não encontra nesse mundo. Por mais que a gente tente encontrar essa paz, a gente vê que sempre que chega algo que nos aparenta trazer algum conforto, alguma paz, logo em seguida isso se sacia e a gente acaba que sempre procurando por mais. Porém,
ao lado de Deus, na minha fé cristã, somente com Ele a gente é capaz de encontrar essa paz que sacia o nosso ser, que acaba com esse medo, que acaba com essa angústia, com essa tristeza. Então eu acho que a mensagem que eu queria compartilhar é essa. Eu acredito que deve ter outros pais que passam por essa experiência. Como eu te falei, os primeiros meses realmente é normal, e isso ocorreu com todas as filhas que eu tive, mas quando passa um pouquinho diante disso e quando começa a te atormentar durante a noite, durante o seu dia a dia, é um medo que não está sob seu controle, e a única que pode controlar e define o que pode acontecer com a vida de alguém é Deus. E isso é se entregar a vida das pessoas que você ama, dos seus filhos, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus familiares, dos seus amigos, na mão de Deus, e saber que somente Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Se você passa por algo do tipo, se você já viveu uma experiência parecida, se você tem algum relato para comentar, vai ser muito interessante poder saber que tem outras pessoas que viveu isso, que de alguma forma passou por isso, teve uma experiência parecida, seja boa, seja uma experiência ruim, seja de outra religião. Compartilhe o seu relato, compartilhe sua história, compartilhe se você teve esse momento e superou ele, como você superou, porque é muito bom a gente saber que essas experiências não são únicas. Isso que eu vivi não é único, não é somente eu que vivi essa experiência. Eu tenho certeza que teve muitas outras pessoas que viveu essa experiência e outras experiências diferentes, mas que teve uma mensagem de Deus, teve algo que mudou a vida delas. E eu gostaria realmente de poder estar lendo essas histórias no comentário. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal. Se você achou esse vídeo legal, deixe seu like, isso vai me ajudar bastante. E nesse vídeo aqui, eu comento por que eu comecei a gravar vídeo, por que eu estou gravando vídeo todos os dias. Nesse outro vídeo, eu estou falando a respeito de outro sofrimento que a gente tem e fica alimentando sem perceber, que é a nostalgia. Se você puder, assista algum desses vídeos e deixe seu comentário lá. Até a próxima.